Júlia Lopes de Almeida nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Era filha de portugueses cultos e ricos. Na infância, ela se mudou com a família para Campinas e aos 19 anos já escrevia para a Gazeta de Campinas, algo que era bastante incomum para as mulheres naquela época. Em 1886, ela se mudou para Lisboa e, com a sua irmã Adelina Lopes Vieira, ela publicou o livro Contos Infantis, assim se tornando a pioneira da literatura infantil no Brasil. Lá também, ela se casou com o poeta Filinto de Almeida e lançou seu primeiro livro adulto, Traços e Iluminuras. Ela voltou para o Brasil em 1888, mas ainda viveu em Portugal de 1913 a 1918 e em Paris de 1925 a 1931. Ela morreu em 1934 no Rio de Janeiro, vítima de malária contraída em uma viagem à África. Foi uma autora de romances, contos, crônicas e peças teatrais. Ela se destacou por conta das suas ideias progressistas. Ela defendia a abolição da escravidão, a república, o divórcio, a educação feminina e os direitos civis. Ela também publicou em diversos periódicos e fez palestras sobre o papel da mulher na sociedade brasileira, deixando uma obra extensa e de grande relevância histórica e literária. Bom, vou falar sobre as principais obras da Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma das primeiras escritoras brasileiras a ter um grande destaque, e o legal é que ela sempre tratava de assuntos importantes, como a vida urbana e os problemas sociais, e principalmente os problemas da mulher naquela época. Entre as principais obras, dá para destacar Memórias de Marta, que é o que a gente vai fazer o trabalho, que foi um dos principais romances que ela publicou. Nesse livro, ela já mostrava bem a força das suas personagens femininas e a forma crítica de olhar na sociedade. Também tem a família Medeiros, que fala sobre os conflitos dentro de uma família e como as mudanças da sociedade influenciavam no dia a dia das pessoas. É, Outro livro importante é o livro das noivas, que à primeira vista parecia um manual para as mulheres que iam se casar, mas na verdade a Júlia usou essa obra para mostrar como as mulheres eram limitadas dentro do casamento e para questionar essas imposições. E a obra mais conhecida dela é A Falência, que trata da quebra de uma empresa e mostra como isso afeta tanto na vida econômica quanto na vida pessoal e familiar daqueles personagens. E esses livros mostram como que a Julia não escrevia só romance, e também ela fazia críticas sociais fortes e dava voz às mulheres, que era um período muito difícil para elas na época. Memórias de Marta foi publicado em 1909 e narrado em primeira pessoa, como um diário. Antes de virar um livro, saiu como folhetim em jornais. Foi um dos primeiros romances brasileiros a explorar profundamente a vida interior de uma mulher. Júlia Lopes de Almeida foi uma das primeiras mulheres a viver da escrita no Brasil. Foi convidada para fundar a Academia Brasileira de Letras, mas foi barrada por ser mulher. Suas obras defendiam educação e independência feminina e também criticavam a desigualdade social e o preconceito racial. Críticas sociais e temas trabalhados no livro. Bem, o bullying é apresentado quando as crianças que moravam ali com a Marta no cortiço chamam ela de magra, raquítica, pálida e que não conseguia parar em pé. Isso vem do fato que Marta teve uma infância de pobreza e que passava muita fome. Desigualdade social. Bem, é apresentado quando Marta conhece Lucinda após começar a visitar sua mãe no trabalho. Lucinda é uma menina rica e que parece ser uma boa amizade para Marta. Porém, depois que Marta está adulta, percebe que não era bem assim a amizade. E que sim, havia muita humilhação e soberba por parte da Lucinda. E que era como se Lucinda desse esmola para Marta, por exemplo, quando doava suas roupas velhas. A educação é uma base para uma vida melhor. Bem, depois que Marta conhece Lucinda, a mãe de Lucinda questiona o porquê de Marta não estudar. Então, aí tem a virada de chave do livro. Então, Marta começa a estudar. Marta se dedica muito, ela é uma menina muito inteligente, muito estudiosa. Conhece Matilde,
criam amizade e as duas começam a evoluir academicamente. Matilde é quem apresenta o preconceito social e o ético racial. Por quê? Matilde é expulsa da escola por acusação de roubo, justamente pelo fato de Matilde ser preta. Então, demonstra esse último tópico. Bom, em relação com outras manifestações artísticas, temos 3 coisas: um livro, um filme e uma música. O filme é A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. Ele mostra esse universo feminino no século XIX, de uma forma um pouquinho mais idealizada, né, em contraste com o tom crítico de Julia Lopes. O filme se chama Que Horas Ela Volta, de Anne Mui-Laert, em 2015. Embora um pouquinho contemporâneo, traz um pouquinho sobre os papéis de sociedade, desigualdades das mulheres e expectativas impostas nas mulheres também, em um diálogo com as críticas de Julia Lopes também. Uma música chama Gene e o Zeppelin, de Chico Buarque. Ele ilustra como as mulheres foram e ainda são alvo de julgamento social atualmente na comunidade. Curiosidades sobre Memórias de Marta e Júlia Lopes de Almeida, autora. Romance e folhetim com crítica social. Memórias de Marta foi originalmente publicado em forma de folhetim, em 1888, antes de ser lançado como livro, em 1899. Esse formato permitia que a autora dialogasse diretamente com o público leitor da época, inserindo reflexões sociais em meio à narrativa envolvente. Pioneirismo feminino na literatura. Júlia Lopes de Almeida foi uma das primeiras mulheres a escrever romances com protagonismo feminino e voz narrativa em primeira pessoa. Ela rompeu com padrões literários dominados por homens, dando espaço à perspectiva da mulher sobre temas como pobreza, educação e emancipação. Exclusão da Academia Brasileira de Letras. Apesar de ter participado das reuniões fundadoras da ABL em 1897, Júlia não foi aceita como membro por ser mulher. Essa exclusão histórica é frequentemente lembrada como símbolo da luta por reconhecimento feminino na literatura brasileira. Obra escolhida por vestibulares. Memórias de Marta foi incluída na lista de literaturas obrigatórias da FUVEST de 2026, destacando o esforço recente de valorizar autoras mulheres e revisar cânone literário brasileiro. Isso mostra como a obra continua relevante para debates contemporâneos. Estilo literário introspectivo e simbólico. A escrita de Júlia é marcada por uma prosa poética e introspectiva, com o uso de metáforas e simbolismos que enriquecem a narrativa. Objetos e lugares ganham significados profundos, refletindo as emoções da protagonista e criando uma experiência sensorial para o leitor.